Vamos limpar os corações e vamos prestar atenção. Como nos disse Dom Carlos Ramires, o ano das oportunidades. Então, quem espera encontrar alguém, encontrará. Quem espera ter um trabalho, terá. Quem espera a cura, terá. Quem espera a reconciliação familiar, terá. Quem espera a felicidade, terá. Mas se nos preparemos para as coisas que queremos, nos preparemos para receber Jesus em nossas casas, nos preparemos para receber as caravanas de luz em nossos corações, nos preparemos para que Jesus nasça em nós. Nos preparamos para isso. Em vez de ficarmos preocupados com as migalhas, vamos buscar os tesouros da vida eterna. Vamos buscar os tesouros da vida eterna. Que da vontade de Deus se cumpra e se faça a partir de agora com todos os nossos prezados irmãos. Dentro de um processo de comunicação, os espíritos se utilizam dos mecanismos para que ocorram em tempo real a tradução de onde estão sendo propagadas as mensagens, utilizando-se de impulsos magnéticos para conduzir atividade dentro do córtex, sem causar alterações ao labirinto, à visão, à audição, ao sistema de comunicação da garganta, onde se faz necessário uma criação e um acoplamento de ectoplasma na garganta do médium, para que a mensagem possa ser transmitida sem alterações e sem interferência da vontade, quando das visões que serão demonstradas através da abertura de uma placa de ectoplasma que se prende ao terceiro olho, para que os irmãos possam entender o que o Cristo Jesus tem para nós, humanidade. Enquanto os homens
buscam a riqueza como estabilidade. Existe um domínio invisível trabalhando a manipulação das mentes através de sistemas que impulsionam no cérebro, por meio dos aparelhos existentes, que provocaram e provocam dependência na vida de praticamente todos os cidadãos do planeta Terra. Através desses meios, a propagação da verdade do Cristo segue os trâmites do livre-arbítrio de cada um, diante da ação de agentes do bem que reencarnam e agentes do bem que não estão encarnados, trabalhando em conjunto para a emancipação dos seres humanos, dos seres espirituais do planeta Terra, fazendo com que a atividade intelectual de cada um seja direcionada aos instintos que cada um viveu e vive. Diante de uma expurgação desejada pela própria humanidade que não se aguenta mais em tantas barbaridades no planeta, a ação misericordiosa do Cristo irá agilizar para que a manutenção da palavra, vindas diretamente do Cristo, através de irmãos que, como antena em todo o planeta, receberão mensagens simultâneas, a fim de que sejam divagadas as mentes de todos os seres humanos como uma grande rede de comunicação. Tais fenômenos também acontecem por impulso do domínio dos senhores das sombras, os senhores da escuridão, que durante essa última década manipulou a mente e as informações a fim de satisfazerem o desejo de terem um domínio sobre as mentes fracas, as mentes inteligentes gananciosas, as mentes que desejam comando e as mentes que não têm qualquer singularidade com nenhuma dessas afirmações, mas que são facilmente dominadas pelos impulsos de desejos pessoais em si vividos e trazidos de suas encarnações. Enquanto Cristo trabalha para a libertação das mentes, os senhores da escravidão, estão agindo na mente dos irmãos, a fim de que os desviem dos seus propósitos elevativos. Traduzindo, está havendo um controle mental no planeta Terra, coordenado pelos senhores da escuridão, ligados à mente escravadora, a fim de que consigam confrontar o Cristo diante de um domínio que os mesmos acham que podem ter sobre o planeta. Ocorre que muitos irmãos que caminham nas sombras, região pouco iluminada no campo mental, estão se deixando envolver por demagogias, por influências, por trabalhos orquestrados, provocando a distração do tempo de cada um,
de irmãos na terra, encarnados e desencarnados, que em manipulação às suas mentes, deixam de produzir frutos bons a si mesmos, porque ficam em estado de nevralgia, estados de letargia, provocando as dores em suas almas e, com isso, desviando-as dos propósitos de sua própria existência. O que isso vem dizer? Quando Cristo nos falara sobre oração e vigilância, pouquíssimos são os irmãos que se atêm a essa informalidade de conduta de cada um. Vigiar os pensamentos e sentimentos, quase nenhuma valia tem diante dos desejos exacerbados que vão aflorando e vão contornando os rótulos espirituais de cada um, a fim de que esses mesmos sejam manipulados pelos espíritos das sombras, donde os irmãos poderão ver muitas fatalidades acontecer, muitos irmãos perderem o controle sobre os seus atos e serem manipulados pelos senhores das sombras em muitos atentados espalhados pelo mundo. Atos como o qual os irmãos ouvem falar em universidades, principalmente universidades, onde estão os jovens, onde estão aqueles que se propõem a alcançar qualificações para a evolução planetária em todo o planeta Terra, são e serão os alvos de ataques desses espíritos manipulados das sombras, que utilizam-se da revolta daqueles que não alcançaram pela vibração do amor, na recepção de seus lares, vibrações que poderiam contê-los diante de atos terroristas que cometerão em todo o planeta Terra, principalmente nos países mais desenvolvidos tecnologicamente, onde a juventude está à mercê das trevas, à mercê da influência manipuladora de seres que querem mantê-los na pobreza mental, na pobreza cultural, instigando os desejos pela guerra, pela revolta, sem qualquer menção de lhes darem o mínimo de retorno. Mentes manipuladas pelas sombras agirão nas principais cidades do mundo, do qual os irmãos que dirigem tais cidades estão recebendo a assistência da segurança mundial espiritual, para que os mesmos detectem esses pequenos grupos que estão se formando, que causarão pânico, dor, diante das escolas e das universidades despreparadas para reconhecer tais fraquezas dessa juventude afastada da fé e do amor. Enquanto os homens que estão no poder ficam discutindo o comando do planeta, observem a guerra comercial já deflagrada entre os países do hemisfério norte com os países asiáticos. Todas essas discordâncias foram oriundos do passado daqueles mesmos seres que desencarnaram no início do século passado, na Primeira Guerra Mundial. Reencarnaram com propósitos
de corrigirem tais erros, mas pelos instintos de poder que ainda lhes trazem. Observem as guerras. Antes da guerra armamentista, houve a guerra comercial. E a guerra comercial dentro da Europa irá se alastrar, afetando os países ao redor e aos países dependentes de suas economias. Quanto à ação a serem tomados, os benfeitores espirituais, os agentes da solidariedade, agem nos bastidores, nos subúrbios de cada um desses países, onde estão colônias de seres que foram acolhidos, mas que, não recebidos amorosamente, guardam mágoas e rancores pelos dejetos ao qual lhes dão para servir a vida dentro desses países dominadores do mundo. A força ali está sendo preparada para se gerar revolta popular nos países da Europa que estão se dividindo, exatos como está no Velho Testamento, da Bíblia Sagrada, de um sonho de um dos faraós do Antigo Egito, do qual toda a mistura, toda a miscigenação não consegue criar uma conexão, e com isso começa a derrocada dos países que incitaram a guerra, incitam a guerra aos países subdesenvolvidos, subservientes desses mesmos. Acompanhem, aos que têm olhos de ver e ouvidos de ouvir, a dissolução do bloco europeu, causando um grande impacto econômico em todo o planeta Terra, em todas as economias do mundo. Rogando aos irmãos presentes, encarnados e desencarnados, que auxiliem os de boa fé, para que mantenham esses estados formados sob a tutela e o amor do Cristo, para que os mesmos evitem conflitos armados dentro desse ciclo que se inicia. Dos detalhes das funções de cada um desses povos, do qual o campo econômico explorador esteve sempre à frente dos interesses de que suas terras fossem ali invadidas, como as mesmas foram recentemente por imigrantes desgovernados e famintos, frutos das guerras incitadas pelos próprios europeus, tal qual a Roma, que no intuito de querer dominar o mundo, acabou sendo corroída por dentro, tal qual o mesmo processo ocorre ao mesmo continente, onde a sede de comando do mundo está causando a ruína, a perda de comando
dos seus regentes. Do mesmo jeito que o Império Romano caiu, começa a cair o velho continente, a velha senhora, por não terem acatado as instruções de Maria, por tantas e quantas vezes ali foi lhes ensinar sobre o amor, sobre caridade, sobre perdão. O mesmo impacto acarretará ao continente norte-americano, do qual uma luta desenfreada para se manter um equilíbrio econômico, ao custo de muitas regalias pessoais, rebeliões em terras norte-americanas, protestos, irão causar um impacto econômico e incertezas quanto à postura dominativa da nação mais poderosa, bélica da terra. Do trabalho, da ganância pelo ouro, pelo poder, os mesmos que adentraram as terras no início do século XVI, os mesmos povos ali estão provocando divisões por idealismos, convicções políticas, raciais, não causadas pela cor da pele, mas pelos interesses econômicos dos mesmos gananciosos dominadores que invadiram a América. Tantos outros distúrbios que ocorrerão nos países asiáticos devido às quedas em seus veículos de sustentação, o comércio, a queda das bolsas, em que no momento lutam para se sustentar em patamares bélicos, numa economia desigual, desumana, sem Deus. Quanto ao Brasil, o Brasil e os brasileiros começam a demonstrar o seu valor e um amor à pátria muito grande começará a tomar conta do país, principalmente nas questões agrícolas, principalmente as terras cultiváveis desse país, que serão tratadas com amor, serão tratadas por seres que reencarnaram para que nos próximos anos as terras brasileiras, devido a todas as instabilidades desses outros países ricos, se fará necessária a ascensão do Brasil, a missão que ele tem de fazer o alimento verdadeiro, suster a vida no planeta.
No campo econômico, o Brasil começa a dar passos a caminho da segurança diante de uma população que começará a crer na máxima já vivida pelo povo sobre a fé, sobre o amor, a solidariedade, que mesmo que alguns infiltrados tentarão disseminar a separação e o ódio, mas pouco crédito alcançará das informações trazidas pelo ilustre irmão brasileiro Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante, de que a justiça divina se encaminharia ao Brasil, e a justiça divina está agindo sobre o Brasil, em todos os setores da atividade, principalmente na intimidade de cada brasileiro, e não como alguns irmãos desprovidos do conhecimento imaginam, por ideologias políticas que lhes pertençam às crenças, mas diante dos seres humanos encarnados que no Brasil estão, espíritos que ajudaram os antigos continentes a emergerem ao seu campo econômico. O Brasil não se tornará uma potência bélica, mas uma potência no amor, uma potência agrícola, uma potência na fraternidade pacífica, onde a pobreza de espírito tirará os seres humanos da pobreza material que os seres humanos que ainda no Brasil enfrentam. Espíritos determinados estão reencarnados no Brasil, vindos da Inglaterra, vindos da Espanha, da Itália, da América do Norte. Que estarão ajudando este e nos próximos anos a serem governados neste país. Espíritos como Abraham Lincoln estão reencarnados no Brasil, que em breve os irmãos perceberão a ação desses abrasileirados, assim como Winston Churchill, também reencarnados no Brasil. Assim outros irmãos, buscando o seu crescimento espiritual e a missão espiritual do Brasil de socorrer os povos, estarão agindo principalmente na região Sudeste e Nordeste, regiões essas que receberão provisões espirituais a fim de alimentar a sede deste povo, ligados também ao Centro-Oeste, ao Norte e ao Sul. Assim, o formato do coração terá o seu porquê na missão informada pelo Cristo. O campo geopolítico é o que mais irá mudar nas convicções pessoais de brasileiros, de europeus, de norte-americanos e todos esses imperadores do mal terão de rever seus conceitos.
terão de rever suas posições diante dos seus povos. Quanto às visões, os nossos irmãos que governam o Brasil, não a nível somente da federação, mas também no campo estadual, municipal, distrital, que fiquem atentos às chuvas e às secas, chuvas torrenciais, rios transbordando, cidades inundadas. Nas regiões mais humildes, com poucos recursos hoje, necessitarão de maiores cuidados das autoridades, a fim de socorrer irmãos, não apenas por causa das enchentes, mas principalmente por causa de deslizamentos de montanhas, não de terras, que poderão afetar principalmente aqui no litoral do Sudeste, do Sul, do estado da Santa Catarina, no Rio Grande do Sul, no Rio de Janeiro, nas montanhas das Minas Gerais, aonde as contenções de dejetos, do qual foram alertados, que não bastam planos de evacuação, mas sim atitudes de evacuação da população para evitar desencarnes coletivos, pois mesmo sendo karmáticos, as ações podem mudar pela prece, caridade e prevenção, através do conhecimento de fatos que estarão sucedendo-se nessas regiões. Também na velha Europa, as chuvas torrenciais que afetarão a França, a Itália, principalmente. Os guardiães de cada uma dessas cidadelas já estão agindo junto aos administradores espirituais que auxiliarão os encarnados a que fiquem atentos a tremores de terras próximos às ilhas vulcânicas da Sicília, para evitar sofrimento. As montanhas que estão ativas dentro daqueles paraísos ilusórios do qual os homens se perdem na sua ganância. Vulcões,
dos vulcões da Sicília, dos que ali já puderam observar o aumento de tremores sistemáticos, o aumento dos sonhos e dos avisos aos irmãos, dos tsunamis que afetarão o globo terrestre, onde os espíritos vêm avisando sistematicamente a população, cada qual em suas formas e crenças, para que os mesmos não estejam ali nesses momentos de infortúnios da humanidade. A ação da mediunidade através dos sonhos, dos avisos, proporcionará ações aos homens para que evitem estarem nesses lugares antes que os mesmos sejam pegos pelas ondas gigantes que colocará a humanidade em alerta quanto à inclinação do eixo da Terra. Enquanto o mundo gera distração, até mesmo naqueles que deveriam vigiar a ação do globo terrestre, da unificação da cristandade, da purificação, estão dando os últimos passos para a inclinação, a verticalização e o assentamento do planeta, que não mais será chamado de expiações e provas, mas já a categoria dos que estão se regenerados, não terão medo, principalmente do desconhecido, da passagem, dos embates dos homens. Haverá tremores em todos os continentes, inclusive no Brasil. Inclusive na maior cidade do Brasil, pequenas oscilações no veio terrestre. Também no estado da Bahia, das Minas Gerais, Paraíba, Pernambuco, o Ceará, Piauí e ao Maranhão. Pequenos tremores, ajustes da camada terrestre, do qual a ciência vem acompanhando e monitorando já
nesses últimos anos. E qualquer ser humano será capaz de identificar, observando os sinais no seu labirinto, que estão ligados ao eixo da Terra. Aos países da América do Sul, observem as geleiras da Patagônia, da Cordilheira nos Andes, principalmente a parte que cobre o Chile. O degelo, inundações, o que não causará momentaneamente o impacto direto à vida dos leigos, mas ao que acompanham conhecerão as consequências na vida das espécies vegetais, animais destas regiões. Além do que, dos tremores do qual os irmãos já habituados e já preparados enfrentarão nas circunvizinhanças das capitais. Mas o alerta aos irmãos que nos podemos ver a ação do círculo do fogo após o início desse degelo que se dará pela ação de vulcões. Do Chile às Filipinas, passando pela América Central, pela Califórnia, pelo Alasca, pela Rússia, pelo Japão, pelas ilhas próxima à grande ilha japonesa, desencarnes coletivos se sucederão repentinamente nesses pontos. Pois sempre, quando os vulcões
acordam, são acompanhados de tremores intensos em terra e no fundo do mar. Com isso, o eixo ficará abalado nesta região do planeta e, consequentemente, afetará o Oriente Médio, que em guerras por poder iniciarão uma ameaça ao mundo. Será um ano onde as informações chegarão aos ouvidos por meio da tecnologia, por meio da mediunidade, por meio das comunicações diversas. Os irmãos portugueses precisarão da ajuda para enfrentar cataclismas que abalará a fé ao verem construções ruírem, e mais uma vez o alerta está pelo monitoramento das Ilhas Canárias, a toda a faixa oceânica, do país onde estão. Contudo, a ação misericordiosa não vem vos trazer medo, mas é a regeneração daqueles que perseveraram, que vigiaram, que oraram, que souberam cuidar do seu tempo, o precioso tempo de cada um. Enquanto alguns difundem
sobre implantação de chips na mente dos seres humanos, vos digo que isso já aconteceu, onde a tecnologia os manipula nas suas necessidades. O rastreamento de vossas vidas, onde quer que estejam. O número da besta do Apocalipse é um número ligado à vontade material do ser humano, aos homens que se dedicam todo o tempo apenas em busca de estabilidade material. 3 vezes o número 6, que usam da inteligência para tentar se ter uma base falsa de segurança. Isso já está acontecendo. Também estareis a conhecer mais sobre a influência autorizada pelo Cristo dos seres que habitam os planetas ao redor, que já entram em comunicação com os governos da Terra, mas que não haverá mais como escondê-los. São construtores, são renovadores, não são seres bélicos, são socorristas de planetas em transição, que já estão se preparando para essa transição que os seres humanos da Terra estão e estarão enfrentando. Atentos ao Sol, aos 2 sóis, atentos às constantes mudanças climáticas, atentos à posição da Lua e aos constantes eclipses em torno do planeta, como um ajuste gravitacional do eixo da Terra, e a mudança comportamental de cada ser humano, principalmente. Mudança comportamental. De todos os seres humanos. É um ciclo sem volta. A partir de agora, dessa era, desta nova era do nosso amado planeta. Que cada um se torne um observador
mas principalmente um reformador de si mesmo diante dos fatos que sucederão-se a partir de agora. Aos trabalhadores da mediunidade, perseguições, atentados, vigiem, pois, vossos caminhos, vossa fé, vossa segurança espiritual. Levem as informações. Graças a Deus.